Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje eu quero aqui compartilhar uma palavra poderosa da parte de Deus, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então eu quero aqui compartilhar uma palavra da parte de Deus nesse dia que se chama hoje. Essa palavra ela se encontra aqui no livro de Jó, capítulo de número 42, o verso 10, que diz assim: E mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo quanto o que antes possuíra. Quem não conhece a vida de Jó? Quem não conhece a sua jornada, a sua trajetória? Quem é que não conhece a vida desse homem? E nesse escrito sagrado, escrito há aproximadamente mais de 5.000 anos atrás, e eu acredito que você que está aqui, você saiba, o livro de Jó, ele foi o primeiro livro a ser escrito, bem antes do Gênesis, em uma linguagem hebraica tão arcaica, o original, que já nem existe. O livro de Jó foi o primeiro livro. E diante aqui desse homem, desse patriarca, desse homem Jó, essa história sagrada, o texto sagrado vai dizer que Deus mudou a sorte. E a sorte, ela existe. Existe, irmã Raquel? Existe. É tanto que está aqui, ó, escrito. Quem mudou a sorte de Jó foi Deus. Foi Deus, foi Deus. E o Senhor mudou a sorte de Jó. Tem os Salmos que fala também, se eu não me engano, Salmos 126, que vai dizer, o Senhor mudou o nosso cativeiro. Eu quero abrir aqui, que eu quero ler como está escrito na Bíblia Sagrada. Embora essa tradução seja uma tradução, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. A sorte, ela existe. É porque nós acreditamos na sorte de uma forma mística, mas existe. E ali depois, né, lá no Salmo 126, depois você lê, né? E ali Deus vai tirar aquela veste de pranto, de tristeza, em veste de louvor, de alegria. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. E aí ele vai, né, falar. Mas nesse texto, o texto vai dizer que mudou o Senhor a sorte de Jó. Eu quero profetizar aqui sobre a sua vida mudança de sorte, mudança de rumo, mudança de destino. Irmã Raquel, Deus muda, viu? E a primeira mudança começa aqui, ó. E Jó, ele entendeu, ele compreendeu. Quando ele entendeu e ele compreendeu para não se fixar no que os amigos falavam, a não se fixar, não se prender naquilo que os amigos falavam e diziam, quando ele aprendeu a chave da mudança. Qual era a chave da mudança, irmã Raquel? Orar pelos seus amigos. E eu acredito aqui, você que está aqui nesse canal, que a oração, nós falamos aqui muito de oração. A oração, ela muda situações, circunstâncias exteriores, mas
Mais do que mudar circunstâncias exteriores, a oração ela muda a nós mesmos. Muda a nossa mentalidade, muda o nosso coração, muda a não se fixar no que as pessoas estão falando, mas sim no que a palavra de Deus ela está falando. E eu acredito que você que está aqui, e você que é um leitor, uma leitora da Bíblia Sagrada, você tem aprendido que esses amigos, Zofar, Bildade e Eliú, ou Elifaz, né? Esses amigos, irmãs, foram amigos que não foram muito bons, não. Só tem uma parte lá que eu gostei, que eu gosto muito dessa parte, é quando os três ficam ali do lado dele e não falam nada. Eu acredito que você tenha lido. Quero incentivar você a ler, se você não leu. É um livro poético. É poético, irmã, que é poético. E nos traz muitas lições. Porque ao longo da vida nós perdemos algumas coisas e pessoas. Mas concernentes a bens materiais e pessoas, o próprio Deus ele se encarrega de trazer outras. Então, esse homem ele passou por muitas perdas. Raquel, você já teve algumas perdas, irmã Raquel? Muitas, né? Eu tive uma perda no ano de 2016, que até o mês passado eu estava sem. E eu vou contar aqui o testemunho forte. Vai contar, irmã, que eu vou contar. E Deus restituiu, né? Eu vou contar esse testemunho aqui. Eu estou esperando assim esse algo que Deus trouxe. Já está assinado, já está carimbado, já está protocolado, já está tudo certo. E eu vou contar aqui no canal. Então, ao longo da vida nós perdemos, sim, perdemos pessoas, amizades, perdemos ovelhas, perdemos, é o processo natural. Então, mas também Deus traz muitas alegrias, muitas. E Deus nunca, nossa, inventei aqui, né? Reformulando e corrigindo a minha fala. Deus nunca retira algo da nossa vida sem substituí-lo por algo muito maior e melhor. Amém? Deus nunca retira algo da nossa vida sem substituí-lo por algo muito maior e melhor. Deus permitiu com que Jó passasse por essa situação. E os amigos dele falavam, irmã Raquel, criticavam, disseram que ele estava em pecado. Tem pessoas que é assim, quando vê você naquela fase, e tá em pecado, e tá não sei o quê. Irmã Raquel, Mas como os amigos de Jó tiveram essa conduta, como eu falo e afirmo aqui nesse vídeo, a única parte que eu acredito e que eu gosto, melhor dizendo, é quando os três ali ficam sentadinhos, só ali com ele. Existem situações, irmãs, que a nossa postura em relação ao outro que está passando por uma provação muito difícil, não é tentar falar nada, é somente estar ali do lado da pessoa. Amém? Então, aqui fala que o Senhor mudou a sorte de Jó enquanto ele orava. Aqui está a grande chave, o grande segredo. Inclusive, precisamos orar por aqueles que nos perseguem, irmã Raquel? O próprio Jesus, lá na frente, ele vai falar: orai por aqueles que vos maldizem, por aqueles que vos perseguem. Porque brasas de água viva,
brasas de água viva não, brasas vivas de água viva não, brasas vivas amontoarão sobre a vossa cabeça, né? Corrigindo. Então, Deus, ele mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro. Orar, e não é fácil, irmãos. Elias era um homem de oração. Daniel era um homem de oração. Eu posso até orar como eu oro por cada um de vocês aqui. Mas a sua voz, ela precisa ser conhecida no mundo espiritual. A sua voz, ela precisa ser gravada no mundo espiritual. E isso não se faz às pressas, e isso não se faz às carreiras. Você precisa ter autoridade no mundo espiritual. Você precisa ter autoridade e envergadura no mundo espiritual para quando você der uma palavra diretiva, os demônios possam sair. E isso não vem de uma hora para outra. Eu oro, sim, mas você precisa orar. Nós precisamos orar. E nunca é o suficiente. E o texto diz que enquanto ele orava, Deus mudou a sorte. Quantos homens e mulheres na Bíblia eram de oração? Muita coisa muda na nossa vida quando nós começamos de fato, de verdade, a orar. E Deus mudou a sorte, a trajetória, a vida, a mentalidade, enquanto ele orava. Mais do que mudar pessoas, mudar circunstâncias exteriores. Sobretudo, a oração, ela muda nós mesmos. Isso é uma frase que está lá no meu livro sobre oração. A oração, dentre tantos benefícios, eu vou deixar o link aqui embaixo, para você que tem dificuldade de orar. A oração, dentre tantos benefícios, olha, essa parte também está lá. Ela tem o benefício terapêutico. Quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas tomando ansiolíticos, e Jesus ele vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Tá com ansiedade, tá querendo que a ansiedade é você se preocupar com o futuro, com o que ainda vai acontecer. E apóstolo Paulo vai dizer, não estejais inquietos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas as vossas petições. É colocar tudo, colocar tudo. Quando você ora, se derrama, as coisas, a resposta pode não vir de imediato, mas a tua disposição mental, espiritual e emocional já é outra, porque nós somos chamados para andar e caminhar por fé. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Deus deu em dobro. Se ele tinha 1000 camelos, Deus deu 2000 camelos. Se ele tinha 500 ovelhas, Deus ele deu 1000 ovelhas. Se ele tinha tanto uma quantidade de ouro, de prata, Deus deu o dobro. Quando nós oramos, nós chamamos à existência aquilo que não existe, como se fosse. Essa é a dinâmica da fé, a galeria dos heróis. Então, irmãs, eu quero aqui nesse vídeo, primeiramente, incentivar você à oração. Eu vou deixar o link do meu livro, O Poder que Você Precisa, que Deus me deu. Deus só falava assim, senta e escreve, senta e escreve, senta e escreve. Deus usou uma missionária da Bahia, que estava aqui na Igreja do Relógio. Deus tomou aquela mulher e disse, em 2012, tu vais escrever, e não somente um livro, mas vários livros. E Deus só falava, senta e escreve, senta e escreve, senta e escreve. Eu falei, Senhor, eu não tenho recurso financeiro. E Deus operou, irmãs. E demorou 4 anos para esse livro ser escrito, porque foi gerado pouco a pouco. E tem muitos testemunhos desse livro.
Depois você vai lá no Instagram. Mas Raquel, como que é o seu Instagram? É tudo minúsculo, Raquel Mariana UFC. Aí tem um destaquezinho lá dos livros, que lá eu coloquei testemunhos do livro, os relatos que as pessoas me mandam. Então, fica com essa palavra. Incentivar você a orar. Segundo, incentivar você a ler o livro de Jó. Terceiro, incentivar ao Senhor para Deus mudar a tua sorte, orar para Deus mudar a tua sorte. Quarto, incentivar a você a orar por mudança de vida, não somente as coisas exteriores. Não adianta as coisas exteriores mudar se você não mudar aqui dentro. Amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus. E eu quero ler aqui, coloca um amém aqui, viu? Eu quero ler aqui alguns comentários da amada igreja. Agradecer a todos vocês que assistem os meus vídeos, tá bom? Eu quero aqui ler um comentário da irmã Maria das Graças. No vídeo Casa Suja, comentários, quarto. Aqui eu falo sobre casa suja, como limpar o quarto, como colocar em ordem o quarto. Aí fala assim, ó. A paz do Senhor, irmã Raquel. Obrigada, viu, irmã Maria? Paz do Senhor. Boa tarde. Que Deus abençoe, irmã Raquel. Eu não estou nada bem. Ore por mim. Não tenho vontade de estar na minha casa. Quando eu estou na rua, na igreja, eu me sinto muito bem. Mas quando volto para minha casa, fico muito irritada. Não tenho ânimo para arrumar a casa. Não tenho com quem falar. Irmã Maria, eu quero aqui te dizer, amada, eu já passei por isso. Aliás, irmãs, muita coisa aqui que eu comento aqui nesse canal, situações, irmãs, eu vou deixar meu cabelo branco, viu? Não vou mais pintar não, em nome de Jesus. E eu creio que eu vou permanecer firme nesse propósito. Mas vamos aqui, eu já passei por isso. Já passou, irmã Raquel? Já passei. Eu me lembro que na minha adolescência, eu já morava aqui nessa casa onde eu moro hoje. E eu não gostava de ficar aqui. E como eu não era cristã, eu acreditava em Deus, eu não tinha essa percepção como eu tenho hoje. Depois eu fui entender, de alguns anos para cá, 1 ano, 2 anos, que eu até comecei a gravar esses vídeos e estudar um pouco sobre o assunto. E agora, né, já bem para lá da fase adulta, na fase adulta, né, eu comecei a entender, a perceber, amada igreja, que naquela fase eu me sentia mal, e me sentia mal mesmo. Eu preferia estar na rua, andando, indo em shoppings, indo na casa das pessoas. Eu preferia estar fora de casa. E eu não entendia, né? Porque às vezes nós não temos essa percepção, eu não entendia muito bem. E hoje eu entendo, né? E Deus foi ministrando no meu coração, então eu entendo, viu, irmã Maria das Graças, quando a irmã fala que não se sente bem, não tem vontade. E eu entendi que era a presença de espíritos malignos dentro da minha casa. Irmãs, as paredes eram sujas, eu vivia em outro contexto, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. As paredes eram sujas, o quintal já tinha aquela casinha, porque só de tirar aquela casinha, aquilo foi um destravar muito grande, porque aquilo estava há muitos anos aqui no quintal. Pasmem todas vocês, né? Porque esse familiar era vivo na época e retirar ia dar uma confusão na época, ia dar, irmã, que ia dar, né? Aquelas coisas que vocês já conhecem. Para quê? Um dia a gente pode precisar, então já ia dar uma confusão. Então, irmãs, isso tudo alimentava espíritos malignos. Irmã Raquel? E ali, irmãs e irmãos, e ali, amada igreja, nessa dinâmica, hoje eu entendo. Hoje muitas coisas mudaram aqui dentro da minha casa. As paredes hoje são limpas, né? Houve uma pintura, precisa até
repintá-las, porque é bom pelo menos uma vez no ano, 2 vezes no ano, você pintar a sua casa. Não está sujo, mas eu que sinto a necessidade de dar uma renovada, uma repaginada, né? Mas não é algo assim de necessidade. O quarto, naquela época, irmãs. E sem contar aqueles móveis amaldiçoados que eu tinha dentro do meu quarto, né, irmã Raquel? Né? Que antes, onde era sala, hoje é o meu quarto. E tinha o guarda-roupa, tinha aquele móvel, né, que eu falei aqui para as irmãs. Então isso é um sinal claro, viu, Maria? Começa a colocar em ordem, começa a arrumar, começa a orar pedindo a Deus força, sabedoria para você começar a limpar. Eu não sei, amada, qual é a sua realidade, mas começa a limpar. Alguém me pergunta assim, irmã Raquel, alguém me pergunta assim, mas Raquel, e hoje? Ai, mas hoje eu tenho o prazer de estar em casa, limpar minha casa, colocar em ordem. Eu gosto de ficar na minha casa, né? Enfim, gosto, já é outra situação. A paz, ela reina, a tranquilidade, ela reina, flui os pensamentos. Então, assim, é colocar em ordem e de ficar na minha casa, né? Então, certamente, começa a colocar louvores, começa a orar, começa a ungir, lê o Salmo 21, Salmo 23, evitar falar palavras torpes. Irmã Raquel, evita falar palavras torpes. Evitar falar palavras torpes, porque palavras torpes, palavrão, palavras negativas, palavras de morte, palavras de doença, isso tudo abre portas, ilegalidades no mundo espiritual, para que esses demônios eles entrem, ou na casa da pessoa, ou na vida da pessoa. Então, evitar, irmã Raquel, evitar xingamentos, palavrões, que a Bíblia fala palavras torpes. Irmãs, tem gente que só fala tragédias, só fala coisas negativas, tem pessoas que tudo critica. Isso tudo abre portas, ilegalidades, toda uma ambiência, uma atmosfera negativa, e demônios gostam disso, né? Então evitar, porque isso daí você está abrindo legalidades para que esses espíritos eles entrem. Então evitar cultivar um ambiente dessa forma. Coloque louvores, coloque leitura da palavra em voz alta. Falar nisso, eu posso até abrir uma playlist aqui no canal só lendo a palavra, lendo para você colocar aí alto. Irmã Raquel, os demônios não gostam de ouvir a palavra de Deus, eles tampam os ouvidos, eles não gostam dessa atmosfera, e eles saem, eles não gostam. E você colocar a palavra, se você quiser, né, que eu grave vídeos assim, só a palavra, comentar nada, só ler, coloca aqui embaixo nos comentários. Por quê? Porque a casa, ela ouve a palavra, e isso também ajuda na purificação da casa. Então, são apenas algumas sugestões. Tira o lixo, varre, limpa o chão, limpa a bancada, limpa a parede, começa a pintar, tira aquilo que está sendo acumulado, tá bom? Essas foram apenas algumas orientações. E falando aqui, irmãs, sobre depois eu vou ler mais um comentário, mas eu falei aqui nesse vídeo sobre boca, palavras, irmãs, isso é muito sério. Eu tenho me policiado e eu me sinto assim, muito triste quando eu me aproximo de uma pessoa, começo a conversar e a pessoa só fala coisas negativas, irmãs. Seja de qualquer natureza. Tem pessoas que só falam de coisas de derrota. E é isso que a pessoa vai atrair para si, irmãs. Provérbios vai dizer
que a vida e a morte, a bênção e a maldição, elas estão no poder da língua. Quem bem utiliza, comerá do seu fruto. Provérbios vai falar. Tem pessoas, irmãs, que só fica falando, enaltecendo a doença. Quanto mais você fala, você está dando importância, você vai estar dando energia para aquilo. E a tendência daquilo aumentar é grande. Por isso que a Bíblia vai falar, né? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Porque quando você pensa, você vai falar aquilo que você está pensando. Jesus, ele vai dizer, ó, do seu coração sai o tesouro. Aquilo que contamina não é o que entra, mas o que sai. Tem gente que só fala coisas negativas, amada igreja. Negócio de doença, e fica falando e ainda fala abertamente. Eu não estou falando aqui de um fantástico mundo de Bob, Alice no País das Maravilhas, não. Estou falando aqui de uma realidade que a Bíblia é sagrada. Se você está cheio do Espírito, então é do Espírito que vai sair palavras de vida. Porque Jesus vai falar para aquela mulher samaritana, rios de água viva fluirão do seu ventre. Aí chega alguém falando negatividade, não, Deus vai agir, Deus vai entrar. Irmãs, isso é algo muito sério. Tem gente que não sabe conversar, só fala coisas negativas, corre dessas pessoas. E é muito triste o que eu vou falar aqui já para encerrar esse vídeo. Eu conheci uma pessoa que, quando essa pessoa estava ministrando, irmãs, só falava coisas negativas. Eu conheci duas pessoas. Irmãs, a pessoa chamava nome ruim, falava de nome ruim. Essas entidades, nomes ruins, irmãs. E só coisas ruins, a pessoa pregando só negatividade. Irmãs, o tempo foi passando, eu não sei. E a pessoa está acometida de uma dificuldade na sua saúde muito grande. E uma outra pessoa também que eu conheci, mas né, eu não tenho mais contato com essa pessoa. A pessoa está numa dificuldade. E a outra pessoa, eu também conheci só coisas negativas, irmãs, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que espírito nós carregamos. E nós andamos de acordo com a fé. Se nós não crermos e não andarmos na dinâmica da fé, nós vamos andar de acordo com esse mundo, com o que se apresenta diante dos nossos olhos. Qual é a realidade que você vive? Coloca aqui embaixo que eu quero saber. Amém? Deus abençoe, paz. No próximo vídeo eu leio outro comentário. Beijão, paz.